Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Yahushua HaMashiach, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui você vê de uma forma bem óbvia, né? De que todos aqueles que estão em carne ainda existe condenação. Mas aqueles que passaram para o Espírito, ou melhor dizendo, passaram para o entendimento do Eterno, não existe condenação. Isso daqui não é surpresa nenhuma, isso daqui todo mundo entende, até mesmo se não tivesse o Espírito Santo. A própria letra diz. Porque a lei do Espírito de vida, em Yahushua HaMashiach, me livrou da lei do pecado e da morte. Ele está falando o quê? Que através de Yahushua, o que ele vivia, ensinava o homem a sair da lei da carne, a lei do pecado. Por que acontecia? Tinha os 5 sentidos, a visão como exemplo. Através da visão, a pessoa via algo e o demônio trazia alguma coisa relativamente à visão, em forma de pecado. Um desejo, por exemplo, a pessoa ela nunca sentiu esse desejo, só foi ver alguma coisa e o desejo começou. Então você vê que a partir da visão o demônio trouxe algo. E essa lei é a lei da carne e do pecado, aonde a pessoa ela tem a carne aqui nesse mundo e através da carne ela vive. E por causa de ela estar na carne, vem o demônio e usufrui do que a pessoa tem, que é a visão. Mas quando nós vivemos a lei do Espírito, quem vem viver através de nós é o próprio Yahushua. Então aquela minha visão agora se torna para ver coisas boas. A minha audição se torna para ouvir coisas boas. E não é como antes, onde a visão e a audição servia para ver coisas ruins. E as coisas ruins era o que aconteceu na sua vida passada que te fez ficar no arrebatamento. E a lei espiritual agora é o que você está ouvindo nesse canal, porque você ficou no arrebatamento, entendeu sobre o que esse assunto se tratava, esse canal no caso, e agora você está usando a sua audição, a sua visão, o tato, o teu corpo inteiro para fazer a vontade do Eterno. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, o Eterno enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então ele está querendo dizer o quê? Ele está falando que a lei que o homem tinha, que no caso é os seus 5 sentidos, estava impossível o homem usufruir disso porque os demônios também estavam lá dentro. Quer dizer o quê? Tinha um homem dentro e tinha a lei dos demônios lá dentro. O homem ele tinha visão, mas dentro da visão também tinha Satanás querendo usar a visão do homem para ver alguma coisa errada. E disso entra porque quando a pessoa olhava para uma mulher que estava usando pouca roupa, o homem já olhava de cara para as partes mais pessoais da mulher. Isso também era referido com a própria mulher. Ela usava roupas curtas e quando ela se olhava no espelho de cara já dava para ver os ombros dela. Ela se olhava no espelho já vendo seus próprios ombros e várias outras coisas. Então, para o Eterno estava quase impossível salvar o homem porque tudo aquilo que ele tinha era sempre usado para o mal. Então o Eterno mandou seu próprio filho na semelhança do que era ruim, e pelo próprio demônio ele condenou o pecado na carne. E como assim? Yahushua, ele tinha um entendimento espiritual. Ele sabia o que era para fazer. Não dava para Yahushua fazer alguma coisa se ele não soubesse. Então o Eterno deu toda a sabedoria para que ele pudesse fazer o que ele veio fazer nessa terra. E o demônio, usando o corpo de outra pessoa, pegou a carne da pessoa para machucar Yahushua a ponto de matar ele. Então as obras do demônio culpou o próprio demônio na carne que ele usou. Basicamente isso. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele está falando o quê? Que só vai cumprir a justiça do Eterno. E que justiça é essa? Quando o Eterno estava aqui nesse mundo através de seu Filho, ele fez a justiça, que a justiça era o quê? Obedecer à sua própria palavra aquilo que o homem não conseguia. Mas o próprio Eterno também veio na semelhança da carne. Quer dizer o quê? Dentro da carne dele também existiam as tentações, as vontades e várias outras coisas. Mas com o entendimento ele vivia espiritualmente. Ele vivia o entendimento que ele tinha. Ele sabia como resolver esses problemas. Então Satanás trazia o problema. Mas Yahushua sempre tinha a solução através do Eterno. Então ele está falando para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Quer dizer o quê? Antes o homem ele queria obedecer ao Eterno, mas ele não sabia como. Isso porque existia um inimigo oculto. Então o Eterno ele mandou seu próprio filho para que ele cumprisse a justiça por nós, aquilo que nós não conseguíamos. E depois ele fala que não andemos segundo a carne, ou seja, depois que Yahushua consumou a obra, agora o homem já não anda mais segundo a carne, porque ele está livre da carne. Antes o homem era preso à carne. Agora que ele tem um entendimento, ele consegue se desprender da carne, através de Yahushua, a palavra. Mas segundo o Espírito. Então ele está falando o quê? O homem não vai mais andar segundo a carne, mas agora ele pode andar segundo o Espírito. Isso entra o que foi falado anteriormente sobre Yahushua ter vindo nessa terra juntamente com o Eterno. Todo mundo estava sujeito ao pecado. E o Eterno, ele usou do pecado para condenar o pecado. Como assim?
Adão e Eva, eles entregaram o seu reino por livre e espontânea vontade. Quer dizer o quê? O demônio não chegou lá ameaçando Eva e obrigando ela a comer o fruto. Não. Ele persuadiu Eva com simples palavras. E Eva, por sua vez, persuadiu a Adão com simples palavras e obrigou ele a comer. Em partes, né? Obrigou ele a comer. Então quer dizer o quê? Que Satanás ele só veio com a palavra ali e através da palavra dele, Adão e Eva passou totalmente o reino para Satanás. Então tudo que tinha nesse mundo pertenciam por legítima defesa a Satanás, porque ele conquistou. O Eterno ele fez o Adão e Eva e deu todo o reino aqui para Adão e Eva. Então tudo que o Adão e Eva tinha, a quem eles dessem também se tornaria possuidor. Então Adão e Eva eles tinham o domínio do seu corpo, da sua consciência, sua alma, os animais, a planta, o mundo inteiro. Aí eles pegou totalmente esse domínio e passou para Satanás. Então Satanás dominava sobre o homem. Então isso quer dizer o quê? E quando Yahushua veio a essa terra, Satanás também tentou iludir ele com palavras, mas as palavras não deram certo. Então ele partiu para a agressão, onde Yahushua ele foi torturado e depois ele foi pendurado no madeiro e morto. Então perante o universo ele foi acusado como mal, porque ele fez o quê? Ele usou a sua própria reputação como mal para condenar uma pessoa inocente a fazer a vontade dele. Ele estava obrigando Yahushua a fazer uma vontade dele. Mas Yahushua foi fiel até a morte. E isso é o que está acontecendo. Antes o homem ele era obrigado, porque ele deu seu reino a Satanás, a fazer a vontade do demônio. Por isso que o homem tinha tanta dificuldade de obedecer. Mas quando Yahushua ele conseguiu ser bom até mesmo na morte, o próprio Satanás fez um sacrifício ao Eterno usando Yahushua, porque Yahushua ele não tinha pecado nenhum. E ele nem sequer fazia parte desse mundo. Ele não veio de uma forma normal como o homem. Ele veio de uma manifestação do Espírito Santo. Então o próprio demônio ele fez um sacrifício ao Eterno usando o sangue que purifica tudo. Então basicamente o sangue de Yahushua comprou tudo de volta para ele. O domínio, o poder e todas as outras coisas. E é por isso que o demônio ele foi condenado na carne. Quer dizer o quê? Através das obras que ele praticou na carne do homem, as obras que ele praticou na carne do homem condenou ele. Basicamente isso de uma forma bem mais singela. Por isso que o Eterno fala que ele paga a cada um segundo as suas obras. Satanás não tinha feito obra nenhuma além de enganar Adão e Eva. Mas quando ele usou o homem para fazer o mal, aí o Eterno pagou a obra dele. Ou seja, ele fez o mal, então o Eterno só retribuiu o favor a ele, mal com mal. Não que o Eterno é mal, mas que ele unicamente deu aquilo que Satanás fez. Assim é com todo mundo. Se a pessoa faz o bem, o Eterno vai pagar com bem. E se a pessoa faz o mal, o Eterno só vai retribuir o que ela fez. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Isso quer dizer o quê? Quem anda segundo a carne, faz as coisas que a carne manda. A carne manda o quê? A carne manda jejuar? Não. A carne manda obedecer? Não. A carne manda o quê? Você alimentá-la com todo tipo de coisa que é agradável à carne, como se fosse prazeres momentâneos que a pessoa recebe. A carne manda você falar alguma coisa no TikTok, tá indo lá assistir TikTok. A carne manda você assistir algum vídeo de culinária, tá indo lá assistir. Basicamente isso. Quem é do mundo, ouve o mundo e faz as coisas que o mundo faz. Quer dizer o quê? Segue o ciclo do mundo. A pessoa nasceu na carne e a lei da carne era que a pessoa fosse para a escola. Através da escola ela fazia um curso junto com a escola e por fim da escola e o curso terminado uma faculdade. Ou seja, todo o aprendizado dela seria envolvido nesse mundo, seria envolvido para a carne. E por fim a pessoa arranjaria um emprego e viveria toda a sua vida em acordo a desfrutar a sua carne, a dar os melhores desempenhos para a sua própria carne. Mas o lado espiritual nunca entrou, porque a pessoa só vivia o que a carne mandava. Muito do porquê as pessoas ficaram também. Porque aquilo que ela sabia espiritual, ou aquilo que ela sabia da palavra, ela não obedecia, e quando ela obedecia com segundos propósitos. Isso entra no que foi lido de Romanos 4. Segunda dívida. Ela sabia que precisava ler as escrituras porque através das escrituras existia a salvação. Mas ela lia as escrituras com outros propósitos. Ou ela lia as escrituras com sentido de ensinar outras pessoas, ou ela lia as escrituras com sentido de falar que o Eterno estava devendo ela. Agora que eu fiz isso daqui, o Eterno é obrigado a me pagar com um favor aqui, porque eu me sacrifiquei aqui para ler as escrituras dele. Basicamente isso. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então ele está falando o quê? O que anda no Espírito faz as coisas do Espírito. O que anda no entendimento faz as coisas de acordo com o entendimento da palavra. Uma pessoa carnal, quando ela fica doente, ela anda segundo o entendimento da carne. Precisa tomar remédio, vou ao médico. Uma pessoa espiritual, ela entende na hora que aquele sintoma é demônio. E o que ela faz usando o entendimento? Ela expulsa o demônio, então ela vive espiritualmente, ela vive segundo o entendimento que ela tem da palavra. E isso é referente a várias coisas que por agora não precisa ser falado, porque esse espírito vai entrar em você de outra forma.
Porque agora vocês sabem que doença e demônio não vai fazer diferença alguma. Vocês precisam ter o entendimento de como dar a vida. Basicamente isso. Porque a inclinação da carne é morte. Ou seja, quando a pessoa ela inclina para a carne, ela deixa de fazer a vontade do Eterno. E como ela não está fazendo a vontade do Eterno, ela passa a fazer a vontade da morte. E para onde Satanás vai, vai guiar essa pessoa também. Se Satanás vai ser condenado ao lago de fogo por causa das obras dele, ele ensina a pessoa a fazer as mesmas obras que Satanás faz para que ela seja pago com as obras que o demônio fez por ela, no caso ser condenado. Mas a inclinação do espírito é vida e paz. Ele está falando o quê? Quando a pessoa lá inclina para fazer a vontade do espírito, a vontade do entendimento, ela está inclinando para a paz, para a salvação. Porque através do entendimento ela sabe o que está fazendo. Mas quando ela não tem entendimento, automaticamente, por costume desse mundo, ela inclina a fazer as vontades da carne. Uma pessoa que ela tem um costume, ela nem sabe por que tem esse costume. Mas isso foi porque entrou naturalmente dentro dela. E ela vive esse costume. Até que a palavra entra dentro dela e faz ela aprender que esse costume não foi ela que colocou, mas foi o demônio através dela que colocou. Uma pessoa que ela sai para fazer caminhada. Ela nem sabe por que está fazendo isso, ela fica falando para si mesma, eu estou fazendo isso porque eu quero melhorar a saúde. Só que o trabalho todo da pessoa, antes de sair lá fora, é totalmente voltado em se mover. Então essa pessoa não é sedentária. Ela está saindo para fazer caminhada por quê? Ela não sabe. Ela está se iludindo falando que aquilo dali é para a saúde, que faz bem alguma coisa relativa a isso. Mas interiormente o demônio está usando ela para andar lá fora, para usar roupa curta ou roupa apertada, ou quando não isso, para simplesmente observar outras pessoas que estão usando roupas curtas. Então a pessoa ela sai num sentido bom, que não é bom, ela observa coisas ruins e depois ela traz essa ruindade para dentro da casa dela. E por fim, quando ela se encontra sozinha em casa, ela vai lá e pratica alguma coisa ruim com aquilo que ela aprendeu lá na rua. Então você vê que o costume da pessoa sair lá fora parece bom, mas verdadeiramente é o demônio que colocou nela essa prática. Porque através dessa prática faz ela observar coisas, que através dessas coisas os demônios trazem tentação para que ela peque e erre. E isso entra. Os que se inclinam para fazer a vontade da carne morrem. E os que fazem a vontade da carne são carnais também e por isso morrem. E os que inclinam para fazer a vontade do Espírito sabem o porquê estão fazendo isso. E não fazem simplesmente porque sim. Ah, veio um desejo que eu vou fazer e acabou. Não. Tem sempre um propósito, tem sempre um fundamento por trás do porquê que o espiritual faz isso. Porque a inclinação da carne é inimizade contra o eterno. Quer dizer o quê? Quem inclina para a carne anda em inimizade com o eterno. Isso por quê? Porque ela está com amizade com os demônios, está com amizade com o espírito desse mundo. E quem anda aliado com o espírito desse mundo, querendo ou não, está com inimizade contra o eterno, porque o eterno não pode salvar essa pessoa se ela não quer ser salva. Uma coisa é você chegar numa pessoa e explicar para ela que as obras que ela faz são ruins. Ela vai entender. Mas a parte ruim é quando ela não aceita o que ela está fazendo é ruim. Sempre vai dar uma desculpinha. E por causa dessa desculpa, o Eterno não consegue ajudar. Chega numa mulher e fala que essa maquiagem que ela está fazendo é uma abominação ao Eterno. Ela entende. Você dá todos os motivos. Entende. Mas a pessoa não aceita perder a maquiagem. Então o Eterno não pode ajudar uma pessoa a se libertar de um vício quando a mesma não quer. E isso entra também nos homens que assistem futebol. Eles nem sabem o porquê assistem isso. Qual é a graça de ficar assistindo uma telinha parada, onde tem uma bolinha rodando ali e um monte de gente estranha correndo para um lado e para o outro? E a pessoa ela é tão levada por esse costume que ela fica gritando como se a TV estivesse ouvindo ela. Fica vibrando porque uma bolinha está indo de um lado para o outro. Ou seja, olha o nível que essa pessoa se encontra. Ela é mais perdida do que tudo porque ela está vibrando por causa de uma bolinha. Ela perde o seu tempo de vida por causa de uma bolinha e ela fica gritando os nomes dos caras que os caras nem sequer conhecem essa pessoa e não dá liga nenhuma. Pra você ver o nível que essas pessoas se encontram. Isso porque elas vivem o mundo sem entendimento. Ela não sabe por que está assistindo futebol. A única coisa que ela sabe é que ela tem um entendimento de eu gosto. Acabou. Não tem absolutamente mais nada depois disso. Ou ela pode falar, eu gosto do jogador. E não tem mais nada depois disso. Você vê que o entendimento dessa pessoa é extremamente raso. Ela não tem absolutamente nada. Ela só tem o eu gosto e fica por isso mesmo. Isso também entra nas pessoas que bebe, xinga, briga, caça confusão, fofoca. Você vê que essa pessoa ela faz isso porque ela gosta. Ela não tem o entendimento do porquê tá fazendo. E o único entendimento é porque gosta. Então as pessoas que vivem sem entendimento, elas são carnais. E as pessoas que vivem com entendimento, elas são espirituais. Mas o entendimento de acordo com a palavra do Eterno.
Não é porque tá fazendo um cursinho de Red Pill ali que já significa alguma coisa. Ou porque tá seguindo um youtuber lá que ele fala coisas erradas no mundo. Até esse mesmo youtuber ele faz parte do sistema e nem sabe. Ele acha que é desperto do sistema só porque tá vendo coisas erradas. Mas o próprio fica reclamando do sistema. Ele faz parte do sistema. O peão é o que tá assistindo o vídeo. E o cavalo é o que tá guiando as pessoas a ficar reclamando do sistema. A pessoa liga uma câmera e começa a mostrar um asfalto todo rachado. Beleza, e daí? Aí ela fica reclamando da presidência. Fez alguma diferença? Não era mais fácil você comprar um cimento ali e você tapava aquele buraco sozinho? Porque as pessoas elas preferem muito mais reclamar do que fazer alguma coisa. Tá vendo a rua toda suja? Custava pegar uma pá e ir lá limpar? Ah, mas eu faço isso e ninguém ajuda, sempre deixa sujo. E você fica reclamando, vai mudar alguma coisa? Vai fazer alguma coisa, quem sabe as suas obras não interferem em algo. Isso é o que acontece. A pessoa vê outra pessoa pecando e acha isso normal. E ela simplesmente não faz nada com isso. Ela se contenta com aquilo que vê. Isso porque não tem entendimento. Red Pill, Blue Pill, Beta, Alpha, esse negócio aí de Matrix, de realidade diferente, tirar as escamas dos olhos, isso daí é tudo mentira, isso daí é enganação e Satanás passando a perna em um monte de gente burra. E é burra mesmo. E não tem muito o que falar não. Porque você teve toda essa informação e ainda ficou no arrebatamento? Adiantou o que descobrir os mistérios da NASA? Fez alguma diferença de você saber que a Terra não era redonda, mas era plana? Fez alguma diferença você saber que existia sociedade debaixo da Terra? Fez alguma diferença você saber que o mar não é mar? Você vê que todas essas coisas não agregam em nada. É simplesmente o homem tentando fugir da realidade que ele se encontra. Na verdade, o homem já percebeu que ele é inútil. E o que está acontecendo? Ele está tentando descobrir coisas novas para que ele se torne útil na vida de outras pessoas. Mas ele próprio sabe que ele é inútil. Porque ele não consegue obedecer nem aquilo que sabe. Então o que ele faz? Ele pega mistérios do mundo e traz para as pessoas desavisadas, pessoas leigas no assunto, para que ele se aparente ser o quê? Útil. Olha como esse cara sabe de alguma coisa, nossa, ele realmente deve ser usado pelo Eterno. Mas tudo que ele está trazendo é em vão. Uma pessoa que fala de terra plana, tá fazendo alguma diferença para alguém? Não. Uma pessoa que fala de terra redonda, tá fazendo alguma diferença? Não. Uma pessoa que está estudando para ir ao espaço, fazer parte dos tripulantes da NASA, tá fazendo alguma diferença? Não. A pessoa saber que espaço não existe, mudou alguma coisa na vida de alguém? Não. Não dizendo que todas essas informações são inúteis, mas a pessoa também ela precisa entender que nem todas as coisas que ela ouve faz ela ser especial. Ela tem que entender que uma coisa é, realmente, se a Terra é plana, então quer dizer que estão mentindo. E onde que está a verdade? Aí a verdade que tem é o quê? É a palavra do Eterno. Aí ela entende que a verdade é a palavra do Eterno. E só. Ela descobriu que uma coisa ali está errada e acabou. Agora ela vai pro quê? Pra verdade. Digamos que ela está assistindo um vídeo na internet e ela ouviu que tal homem do púlpito está totalmente errado. Aí o que ela faz? Ela vai atrás de outro homem do púlpito. Aí também descobre que se tá errado. Ela vai em outra, aí descobre que tá errado. Só que a pessoa ela não percebe que ela que está errado. Porque dentro da cabeça dela, ela acredita que ela vai achar a congregação que fala a verdade. Só que essa congregação não existe. Pasmem, né? Todo mundo viu aí depois do arrebatamento. O que acontecia é que a pessoa ela tinha um erro dentro dela e ela culpava os outros em vez de culpar a si mesma. Porque se ela tá vendo que o fulano A, o fulano B e o fulano C estão falando errado, então todo mundo deve estar errado. Porque se todos pensam igual, quem vai pensar diferente? Ninguém. Então o que a pessoa tem que fazer? Pensar diferente de todo mundo. Ou melhor dizendo, raciocinar diferente de todo mundo. Se um tá errado, o outro aprendeu com o errado. O outro também aprendeu com o errado. Os seus discípulos aprenderam errado. E todos os outros estão aprendendo também errado. A única verdade que pode ser é dentro da palavra. Só que como a pessoa ela não tem o costume de ler as escrituras, ou tampouco ela só tem o costume de ouvir qualquer um que diz saber alguma coisa, ela sempre era conduzida para o lugar errado. Por isso que ele está falando. Quem é da carne, faz as coisas da carne. Naturalmente a carne sempre vai procurar o caminho mais fácil, porque ela não gosta de trabalhar. E quem é espiritual anda de acordo com o entendimento. Se o entendimento da pessoa renovou e ela percebeu que tudo isso é mentira, é ilusão, o que ela vai fazer? Ela vai começar a raciocinar o que eu preciso fazer. E disso o Eterno ele vai dar uma luz. Ah, a verdade está nas escrituras, então eu vou ler. Só que o que acontecia? A pessoa ela começava bem sozinha em casa lendo as escrituras e depois ela ia parar na congregação. E a congregação usava de persuasão para conseguir os seus discípulos. Aparecia uma pessoa que cantava bem, aparecia uma música bem melodiosa que mexia no sentimento da pessoa, e ela simplesmente se sentia tocado por sentimentos e falava que era o Eterno. Então você vê aí totalmente o erro e o mundo como ele se encontra. Pois não é sujeita à lei do Eterno, nem em verdade pode ser.
Então você vê que todo aquele que anda de acordo com o seu próprio entendimento e não o entendimento do Eterno, ele nunca vai se sujeitar à vontade do Eterno. Então de pouco em pouco você vai entendendo por que ficou no arrebatamento. Aqui não foi simplesmente uma acusação, você ficou e acabou. Não, aqui tem base, tem entendimento, tem toda a explicação necessária para você entender. E a partir de que você entende, você acha os seus erros. E quando você acha os seus erros, o Eterno vem trazer a solução. E é basicamente isso. Portanto, os que estão na carne não podem agradar ao Eterno. Então aqui você vê, né, que toda obra que o homem pratica segundo a carne não pode agradar ao Eterno. Porque o entendimento do homem nunca vai conseguir salvar a si próprio. E é só. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito do Eterno habita em vós. Ele está falando o quê? E os homens que escutam a palavra do Eterno, eles já não andam mais segundo a carne, segundo o entendimento da carne. Mas eles andam segundo o Espírito do Eterno, segundo o entendimento do Eterno. Mas ele também deixa uma advertência. Se é que o Espírito, o entendimento do Eterno, está dentro de vocês. Isso por quê? Porque a pessoa ela lia as escrituras, mas ela lia baseado em que outras pessoas falaram. Então o espírito que estava dentro dela não era do Eterno, mas era o espírito de um demônio, de um homem. E é por isso que a pessoa lia tantas escrituras e não mudava nada a vida dela. Porque todo o alicerce dela vinha de acordo com o que outro homem disse. Alguém chegou e falou que fé é sentimento. Todo mundo acreditou. Alguém chegou e falou que fé é alguma coisa pessoal. A pessoa não sabe nem explicar. Todo mundo acreditou. Aí chega uma pessoa que lê as escrituras sozinho. A pessoa já fala, de que congregação você faz parte? Aí a pessoa explica que congregação não é como vocês dizem igreja. E fala que não precisa de pastor, que vocês nem sabem o que significa pastor. E ficam lá duvidando da certeza daquela pessoa. E quando percebe que aquela pessoa tem mais sabedoria do que o outro, ela também não gosta. Fica lá com seus nhenhenhé e não faz diferença nenhuma. Isso porque o espírito que está dentro dela é o espírito do erro. É o espírito do anticristo, como vocês dizem. É o espírito do antipalavra. A pessoa trouxe a palavra certa e esse espírito dentro dessa pessoa combate a palavra que o Eterno está trazendo. Por isso que ele fala, se é que o espírito do Eterno está em vós. Agora vocês sabem que quando alguém cantava uma musiquinha lá, não era o Eterno que estava fluindo dentro de vocês, mas era esse espírito do mundo. Mas se alguém não tem o espírito de Yahushua, esse tal não é dele. Então aqui você vê, quem não tem o espírito de Yahushua, quem não tem a palavra, quem não tem o entendimento da palavra, não faz parte do Eterno. Não admira o porquê você acabou ficando no arrebatamento. Isso porque você não era do Eterno. Mas agora que você está dentro desse canal e você está recebendo as palavras certas, você está recebendo o Espírito do Eterno. Está recebendo a palavra, o entendimento. Significa que agora você pode fazer parte. Por que aqui é falado pode e não fala como uma certeza? Porque tudo isso entra de acordo com aquilo que você acredita. E acreditar é o quê? Obedecer. Se você entendeu que aqui é o lugar certo, você precisa obedecer, precisa querer. Porque se você não quer, não tem como você crer. E por você não crer, não tem obediência. Então você não vai ser salvo só porque está aqui. Você precisa querer a salvação primeiramente e depois você vai ter essa obra baseada no seu querer, que é daí que entra você pode. E quem já quer, tá 100% do pode. Basicamente isso, não tem segredo. Até mesmo depois do arrebatamento, o Eterno não vai obrigar ninguém a obedecer a ele. Obedeça a quem quer ser salvo, e quem não quiser, tudo bem. E se Yahushua está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Então ele está falando o quê? Se Yahushua está em vocês, a palavra está em vocês. O corpo na verdade está morto por causa das obras que o demônio está praticando, mas o espírito revivifica por causa do Eterno. Ou seja, através do entendimento, a pessoa sabe o que fazer. Como assim? A pessoa antes ela praticava um pecado porque ela não tinha entendimento. Mas quando o entendimento do Eterno entrou, ela começou a viver espiritualmente. E como ela viveu espiritualmente? Obedecendo aquilo que o Eterno trouxe. E como ela estava praticando a justiça, obedecendo a ordem, o entendimento que o Eterno deu, o corpo dela se tornava morto para o pecado. Quer dizer que o pecado não podia mais habitar dentro do corpo da pessoa. Antes podia porque não tinha entendimento. Mas agora que tem entendimento, como é que o demônio vai entrar lá? Não tem como. Isso porque você não pratica mais as obras que chama a existência o demônio. Então, sem o demônio no corpo, o corpo está morto para o pecado. E agora o espírito se torna vivo porque você vive pelo entendimento,
pela vontade do Eterno. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Yahushua habita em vós, então ele está falando o quê? Se o espírito que revivificou Yahushua, quer dizer o quê? Se vocês têm um espírito que ressuscita os mortos, perfeito? Porque se você está morto ou está com falta de entendimento, o Espírito vai te dar o entendimento de como reviver. Aquele que dentre os mortos ressuscitou, a Yahushua, também vivificará os vossos corpos mortais. Ele quer dizer o quê? Antes a pessoa estava morta espiritualmente porque as obras que ela praticava com o corpo de carne resultavam na morte. O demônio vinha com desejo, ela fazia e morria espiritualmente. Mas agora que ela recebeu o espírito de Yahushua, o entendimento de Yahushua, o mesmo espírito que estava em Yahushua agora reviveu o corpo mortal para que através do corpo de carne ela fizesse obras espirituais que revivesse a alma dela. Pelo seu espírito que em vós habita. Então ele está falando o quê? Que através do entendimento do Eterno, o entendimento que revivifica o homem, o Eterno dava o entendimento para que aquela alma voltasse à vida, voltasse às obras que ela tinha anteriormente, antes de morrer espiritualmente. Basicamente isso. Ela entendeu que isso daqui é errado nas escrituras. Parou de praticar o errado? Ela está revivendo. Ela entendeu que isso daqui é errado e continuou praticando? Ela está morta espiritualmente. E acabou. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Ele está falando o quê? Que o homem agora ele não é mais devedor da carne, não é mais devedor ao demônio. Por que não é mais devedor ao demônio? Porque quando Adão e Eva entregou o reino, todo mundo era sujeito a obedecer Satanás. Então todo mundo era devedor de Satanás. Todo mundo trabalhava para ele. E quando Yahushua veio e derrotou Satanás, ele devolveu o reino para o Pai. Então agora não temos mais dívidas com os demônios. Agora nossa dívida foi convertida em obedecer ao Eterno. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então ele está falando o quê? Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Aqui você entende na letra que quando você vivia na carne, a tua carne te causou ficar no arrebatamento. E se continuar na carne, a tua própria carne vai te causar a ruína. Só isso. Mas ele está falando, mas se pelo Espírito, pelo entendimento, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então ele está falando o quê? Pelo entendimento que o Eterno te dá, você consegue refrear as obras que o demônio praticava com seu corpo. E como você mortificou essas obras, matou elas, agora você não pratica mais obra nenhuma do demônio. Então o teu corpo volta a viver. A tua alma volta a viver perante o Eterno. E como assim a pessoa está morta espiritualmente, mas ainda anda em carne? Como que isso faz sentido? Isso porque o Eterno ele não vê o aqui e o agora. Quer dizer assim, ele não está vendo o tempo presente, mas ele vê o futuro. No futuro ele está vendo que você não está lá salvo. Então, o futuro mostra que você está no lago de fogo. Então, o Eterno ele está vendo que você está morto, lá no futuro. Não agora, mas lá no futuro você morreu e foi para um lago de fogo. E o Eterno, ele é altíssimo dos vivos, não dos mortos. E como a pessoa está no lago de fogo, ela está morta perante o Eterno. Então, o Eterno ele está vendo que no futuro aquela pessoa está morta. Está lá no lago de fogo. Então, por isso que a pessoa está morta espiritualmente, ainda em carne. E quando a pessoa ela começa a obedecer todas as obras que o Eterno está dando para ela praticar, o Eterno vê no futuro que ela já está salva no reino dele. Ou seja, a pessoa ela morreu na carne e a alma dela subiu e está lá permanentemente no reino do Eterno. E como ele é o Eterno dos vivos, ele está vendo aquela pessoa viva lá no futuro. Então, consequentemente, aqui no tempo presente, ela está viva também. Basicamente isso. Então, você que ficou no arrebatamento, o Eterno via você morto lá no futuro, via você no lago de fogo. Aí ele deu o arrebatamento para que ele conseguisse mudar o teu futuro e enxergasse você lá no futuro salvo. Através desse canal, quando você desse a sua vida e morresse na carne. Basicamente isso. Porque todos os que são guiados pelo Espírito do Eterno, esses são filhos do Eterno. Então ele está falando aqui que todo mundo que é guiado pela carne não é do Eterno. Mas todos aqueles que é guiado pelo entendimento do Eterno, esses são filhos do Eterno. Porque aquilo que o Pai ensina, o Filho vive igualmente. Foi o que Yahushua disse. Ele faz as obras que ele viu juntamente com o Pai dele, ou dizendo, nosso Pai. E você faz as obras que você aprendeu com os demônios. E as obras dos demônios eram o quê? Desobedecer as palavras do Eterno. Então como é que você ia ser filho do Eterno se você não está aprendendo com ele? Está aprendendo com quem? Com os demônios. Então aqui, né, você vai entendendo como que as escrituras ela condizem uma com a outra. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Quer dizer o quê? Ninguém aqui nessa terra recebeu o entendimento de se tornar escrava. Escravo de quem? Dos demônios. Para outra vez estardes em temor. Mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. Ele está falando o quê? Que o Eterno ele não deu espírito de escravidão ao homem, não deu o entendimento de se tornar escravo da vontade que os demônios trazem ao corpo, mas ele deu espírito de adoção.
aonde o próprio Espírito clama a salvação dela. Basicamente isso. O Eterno ele deu um espírito para que através desse entendimento, que no caso seria o raciocínio, a consciência, ela conseguisse distinguir mesmo que sozinho o que é certo e o que é errado. E disto ela conseguisse separar o que é certo e o que ela não quer mais fazer. Só que a questão era, existia um ser por trás das obras que ela praticava. Então, na consciência dela, ela sabia que ela não queria fazer isso. Mas existia outra lei que trabalhava para que ela se tornasse escrava. E quando o Eterno veio com o entendimento, foi para que se libertasse desse entendimento de escravidão. Sabe que isso é errado e é obrigado a fazer. Fica se martirizando porque está fazendo uma obra que não quer. E através do Espírito do Eterno, ele dá um Espírito que nos chama à salvação, o qual nós clamamos Abba Pai. Ou melhor dizendo, Pai, salve-nos. Quase isso. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos do Eterno. Então ele está querendo dizer o quê? O Espírito do Eterno, o entendimento do Eterno, testifica também com o entendimento que o Eterno deu ao homem. O entendimento do homem é que ele sabe que ele precisa fazer alguma coisa para se salvar. E o Espírito que o Eterno dá, que é o entendimento, ele também dá um entendimento de como a pessoa se salvar. Então quando a pessoa ela tem o querer, o Eterno também dá o entendimento de como ela querer obedecer isso melhor. Por isso que o canal está falando que se a pessoa ela não querer ser salva, não querer obedecer, não aceitar, o Eterno não pode trabalhar, porque ela não tem esse espírito de querer se tornar uma pessoa salva. E a pessoa que tem esse espírito, o Eterno testifica com ela que ambos querem as mesmas coisas. Você quer ser salvo e o Eterno quer te salvar. Então ambos têm o mesmo entendimento. Por isso que fala, testifica que é filho do Eterno. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também, e herdeiros do Eterno, e co-herdeiros de Yahushua. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então aqui você está vendo que se nós somos filhos do Eterno, somos herdeiros do reino do Eterno. E se o Eterno tem um filho maior, que é Yahushua, somos co-herdeiros de Yahushua. Se por acaso o Eterno tivesse tempo de vida, e Yahushua também tivesse tempo de vida, na linhagem, por descendência, por ordem, seria a gente depois lá dominando tudo. Mas como isso não existe, então a gente só participa do que é do Eterno. Ele está falando, se é certo se com Yahushua padecemos, quer dizer o quê? Aquilo que Yahushua passou, nós também precisamos passar. Se ele passou uma dificuldade ali para obedecer ao Eterno, consequentemente a pessoa também vai ter que passar por essa mesma consequência, essa mesma aflição para que ela também se torne co-herdeiro. Porque se uma pessoa ela não passa por aflição nenhuma, ela nem sequer entrou ainda dentro do reino, ela nem sabe o que está acontecendo. Por isso que muitas pessoas se apegam muito a Romanos 4, e onde Romanos 4 fala que a pessoa está livre da condenação só porque crê, mas ela nem sabe o que significa crer. E ela fala que ela está livre da condenação e que pecado não existe só porque tem fé, sendo que ela também nem sabe o que significa ter fé. E ela simplesmente ignora o restante das escrituras para ela se manter alicerçada unicamente em uma única palavra. E isso também entra sobre essa ideia de predestinação. A pessoa acha que existe predestinação só porque está escrito alguma coisa. Só que ela também não entende que a predestinação é todos aqueles que são semelhantes a Yahushua e não semelhantes aos demônios. Basicamente isso. Então a predestinação é só para quem é semelhante a Yahushua. E quem não é, não é. Como assim o Eterno está fazendo uma acepção de pessoas? Não. Todo mundo que obedece o Eterno está predestinado à salvação. E quem não obedece não está predestinado a nada, além da condenação ao lago de fogo. É basicamente isso. Não é que o Eterno escolheu um aqui para ser salvo e outro não. E simplesmente esse que escolheu para ser salvo, ele pode fazer o que quiser e tá tudo certo. Não é assim que funciona. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele está falando o quê? Que tudo isso que você passa em forma de aflição é insignificante comparado com a eternidade no lar onde o Eterno existe. É isso. Por isso que aqui é falado que a dor que você vai passar é meramente insignificante e pouca comparada ao lago de fogo que é uma eternidade. E isso eu digo com verdade a todos, que na verdade, a pessoa que está escolhendo ir para o lago de fogo, ela não sabe o que está fazendo. Ela acha que lago de fogo é simplesmente uma dorzinha ali e acabou. Ela não faz ideia do que vai acontecer com ela. É claro que não dá para explicar o lago de fogo em palavras, porque se desse todos entenderiam antes de ir para lá. Então você deveria tomar muito cuidado com as escolhas que você faz antes do arrebatamento, para que não ocorra que você morra em tempo inoportuno e acabe caindo no lago de fogo. Lembre-se de uma coisa que já foi falado nesse canal. Quem for levado no arrebatamento não vai se lembrar de quem está aqui nessa terra. E quem morrer obedecendo o Eterno também não vai se lembrar de quem estava nessa terra.
Isso é uma coisa óbvia. Quantas pessoas estão debaixo da terra e você não sabe de nenhuma delas? Então, ninguém vai se lembrar de quem está morto. E quem está no Lago de Fogo vai se lembrar de quem estava vivo. E vai se lembrar muito mais daquela pessoa que avisou para ela sobre alguma coisa e ela mesma não fez nada. Essas é as que vão sofrer mais ainda. Porque tem pessoas que realmente avisaram, mas também não sabia nada. Então vai sofrer menos. Mas teve pessoas, como os participantes desse canal, que sabia muita coisa e passou para outras pessoas. E elas mesmas assim não fizeram nada. Então se ela morrer e for parar no Lago de Fogo, a dor dela vai ser muito pior do que de qualquer outra pessoa lá embaixo. Porque ela teve uma noção gigantesca de que outras pessoas no antepassado não tiveram. Então, toma cuidado, você que ouve esse canal aí, né? Ouve com desleixo para você não morrer do nada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos do Eterno. Então aqui você vê a expectativa que o homem, a criatura, fica em se manifestar como filho do Eterno. No caso, quando a pessoa morre e é salva. Só isso. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Ou seja, a criação ficou sujeita ao entendimento humano e aos demônios. Não por sua vontade. Ou seja, não foi da vontade de Adão e Eva entregar o reino, mas eles foram enganados. Mas por causa do que a sujeitou. Ou seja, Satanás enganou Adão e Eva morreram e veio parar nesse mundo, e Satanás ficava impondo o que ele queria dentro do homem, através de sonhos, pensamentos, desejos, vontades, sentimentos e por aí vai. Na esperança de que também as mesmas criaturas será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos do Eterno. Então aqui você vê que a pessoa por si mesma, ela fica na expectativa que no dia ela vai se libertar dessas aflições. No caso quer dizer o quê? A pessoa ela sabe que está com problema e ela quer se libertar desse problema. Ela fica orando, jejuando e esperando por aquele dia que ela não vai mais cair nesse mesmo problema. E agora isso cai para vocês também, de que agora vocês têm o entendimento, sabe da aflição que está lá fora. E agora que vocês têm o entendimento de se tornar espirituais, vocês ficam na aflição esperando para que o dia chegue logo para que vocês deem a vida e saiam dessa terra. Basicamente isso. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Isso que Paulo está falando não é mentira, porque a dor das pessoas são diferentes, não é a mesma. Uns teve a dificuldade de nascer de novo e foram arrebatados, e outros estão tendo a mesma dor que vocês estão sentindo, de que no caso ter que dar vida lá fora. Basicamente isso. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, ou seja, tem a primícia do entendimento, tem o começo do entendimento de tudo. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quer dizer o quê? As pessoas que têm um entendimento pesado na palavra, eles ficam sofrendo porque eles sabem que eles não podem sair dessa terra sem os outros. Como assim? Quer dizer que o arrebatamento ainda não deu porque esse canal não está pronto. Então as pessoas que já têm o entendimento correto para ser salvo, fica aqui esperando a boa vontade das pessoas querer obedecer o Eterno. Basicamente isso. Por causa de quem tá lá fora, os que tá aqui dentro tem que ficar esperando os marmanjos lá se arrumarem. Basicamente isso. Se todo mundo fosse obediente, já era para ter dado arrebatamento há muito tempo atrás. E isso também era uma das aflições que Paulo sentia. Ele tinha todo o entendimento, mas ele sabia que a força dele era pouco. Então ele ficava lá sofrendo e orando ao Eterno para que o Eterno ajudasse as pessoas que ele estava ensinando. Para que eles ajudassem Paulo na missão que ele estava tendo. Não que ele tivesse que fazer tudo sozinho. Porque em esperança fomos salvos. Quer dizer o quê? Eles estavam na esperança, estavam obedecendo, estavam crendo. Basicamente isso. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Isso é verdade. A pessoa ela crê em algo que ela não vê. Mas se ela tá vendo, como que ela vai dar crédito naquilo? É basicamente isso que Paulo está perguntando. Antes vocês não davam crédito porque vocês não viam. Agora que vocês estão vendo, vocês estão dando crédito. Mas agora existe também o Lago de Fogo. Isso vocês não vê. Mas vocês sabem que se vocês errarem, podem cair lá dentro. Aí vocês vão ver. E isso também entra com a salvação. Estão vendo só os demônios lá fora, mas não sabem o que tem no céu. Então vocês ficam esperando a manifestação do céu para vocês entrar lá em cima. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Basicamente isso. Ninguém sabe quando vai ser o arrebatamento e está esperando. Outros já até desistiram. E outros que ficaram no arrebatamento agora estão esperando a hora que o demônio vai entrar na casa para simplesmente matar a pessoa e ela subir. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Quer dizer o quê? O entendimento ajuda na fraqueza da pessoa. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexpressíveis. Quer dizer o quê? A pessoa não sabe exatamente o que pedir ao Eterno. Mas quando ele dá o entendimento, aí a pessoa sabe o que pedir ao Eterno.
Isso ocorre quando a pessoa ela passa por um estado de muita aflição, onde ela fica chorando por Eterno porque ela não sabe o que está acontecendo, mas ela quer se livrar daquele acontecimento. Aí o Eterno ele vai lá e dá um entendimento para a pessoa, para que ela se liberte do que ela está passando. E isso de uma forma mais expressiva é o que está acontecendo agora. Deu arrebatamento, vocês ficaram numa forma extremamente aflitos, e simplesmente o Eterno deu o entendimento através desse canal, para que através desse entendimento vocês saibam o que fazer. E aquele que examina os corações, os entendimentos, sabe qual é a intenção do Espírito, sabe qual é o entendimento que está lá dentro, qual é a intenção desse entendimento. Porque é ele que, segundo o Eterno, intercede pelos santos. Ele quer dizer o quê? O Eterno ele sabe o que está dentro do homem. E o Eterno também sabe qual é o entendimento que tem dentro do homem. É basicamente isso. Seja entendimento bom, seja entendimento ruim. Seja intenção boa, seja intenção ruim. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam. Amam significa obedecer. Daqueles que obedecem ao Eterno. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então quer dizer o quê? Que todas as coisas vão contribuir para aqueles que obedecem a palavra do Eterno. Às vezes a pessoa erra, mas esse errar é uma contribuição para a salvação dela. Isso quer dizer o quê? O Eterno deixou vocês no arrebatamento para que se tornasse uma contribuição para a salvação de vocês. Não há segredo aqui, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho. Então aqui você está vendo, o Eterno conhece todo mundo. Querendo ou não, todo mundo saiu dele. E ele está falando que predestinou a pessoa a ser conforme à imagem do filho dele. Yahushua foi perfeito, então a pessoa também tem que ser perfeita. E acabou. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então aqui você está vendo que a predestinação nada mais é do que ser a semelhança de Yahushua. E predestinação não é simplesmente você chegar lá e o Eterno escolher você e acabou. Você pode viver uma vida totalmente de pecado que vai subir misteriosamente no céu. Não é assim que funciona. E os que predestinou, a estes também chamou. Aos que chama, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então quer dizer o quê? Quando o Eterno chamou todos, ele chamou todos a ser a semelhança de Yahushua. E todos aqueles que estão à semelhança de Yahushua são obedientes em tudo, são justificados em tudo. Justiça é obediência. Então todos aqueles que foram chamados a ser semelhante de Yahushua, o Eterno foi dando um entendimento para que ele fosse se justificando, fosse obediente, fosse obedecendo, até que por fim ele fosse glorificado. Glorificado quer dizer o quê? Salvo. Assim também entra sobre vocês. O Eterno chamou vocês no pós-arrebatamento, vocês encontraram o canal, e agora vocês estão sendo justificados, estão obedecendo o Eterno de dia em dia, de passo em passo, até chegar na hora que ele vai chamar vocês para glória. Basicamente isso, não há segredo nenhum aqui. E como ele vai te chamar na glória? Vai chegar uma hora que o demônio vai arrombar a porta ali, ele vai entrar, vai te pegar, vai te torturar, vai entrar dentro do jogo. Você não vai negar em nenhuma dessas etapas, tua carne vai morrer, os anjos vão te levar para cima, e aí você foi glorificado. E acabou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se o Eterno é por nós, quem será contra nós? E isso é uma boa pergunta. Se o Eterno é pela sua alma, quem vai conseguir ir contra a sua alma? O demônio não consegue mais te condenar se você está pelo Eterno. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nós não dará também com ele todas as coisas? Então ele está querendo dizer o quê? Que até mesmo que seu filho foi extremamente perfeito, ele não poupou. E ele está falando, como vai ser a gente se nós também não entregarmos tudo ao Eterno? Por acaso o Eterno vai poupar alguma coisa sua? Um carro, uma moto? Um amigo? Um costume? Um pecadinho? Não, tem que dar tudo. Assim como Yahushua deu tudo, você precisa também dar tudo. Ele não vai poupar absolutamente nada. Ou é 100% do Eterno, ou é 1% do demônio, e vai esses 99% lá pro demônio. Basicamente isso. Não dá para ser 99% do Eterno e 1% do demônio. Se você é 99% do Eterno e 1% do demônio, você ainda está dentro da ciência do bem e do mal. Ainda está dentro desse reino. Quem tentará acusação contra os escolhidos do Eterno? É o Eterno quem os justifica. Então isso é verdade. Você que ficou no arrebatamento e está obedecendo, como os demônios vão acusar você de alguma coisa se tudo o que você está fazendo agora é de acordo à vontade do Eterno? O Eterno que vai te justificar. O Eterno que vai te dar essa obediência. E como você for obediente em tudo, até na morte dentro do jogo, o demônio não tem nada para acusar a tua alma para que você fique com ele no lago de fogo. Quem é que condena? Isso é verdade. Quem vai condenar quem está isento de condenação? Pois é Yahushua quem morreu. Ou seja, é Yahushua quem se sacrificou pela pessoa e deu entendimento. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos? O Eterno ressuscitou Yahushua porque ele foi obediente a ele. O qual está à direita do Eterno? Yahushua porque o Eterno colocou ele nessa posição.
e também intercede por nós. Então quer dizer que Yahushua lá de cima, através da palavra que ele trouxe nesse mundo, intercede pelas pessoas que estão nesse mundo. Quem nos separará do amor de Yahushua? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Então basicamente aqui você vê que nada pode separar a pessoa da vontade dela de querer obedecer ao Eterno. Porque se ela não tem vontade, a espada, a fome, a nudez, o perigo, qualquer coisa vai sempre afastar essa pessoa da vontade, ou melhor dizendo, da palavra, né? Qualquer pessoa que se afasta da palavra do Eterno por qualquer outra coisa, por qualquer motivo besta, é porque na verdade ela não tem amor à palavra. Ela nem sequer tem amor à salvação dela. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Então aqui entra aquilo da pessoa escolher. Todo dia é um dia de escolha. Todo dia ela entregue a morte. Todo dia pode acontecer alguma coisa que ela venha errar. Então, enquanto ela está nesse mundo, todo dia ela entregue a morte. E é por isso que a vida é uma escolha. Aquilo que você escolhe é o que vai definir o seu futuro. Aquilo que você quer é o que você vai seguir. Se você quer sua salvação, até mesmo se você ficou no arrebatamento, você vai buscar ela até mesmo nessas horas. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então aqui você está vendo que por mais que todas essas coisas venham nos afligir, a gente é mais do que vencedor por aquele que obedece a sua palavra. Como assim? O Eterno mandou seu filho e através do seu filho ele escreveu várias coisas que testificariam de acordo com as nossas necessidades para nos tornarmos salvos. No caso, ele escreveu coisas para o nosso entendimento para a gente vencer a adversidade. Então, através de Yahushua, nós somos mais que vencedores em todas as coisas que afligem o homem. Se está com falta de entendimento, pode orar em cima de alguma palavra e o Eterno dá o entendimento para passar por cima daquilo. Então se tornou vencedor. Mas quem gosta do que está passando, aí não tem muito o que fazer não. Por isso que também você que ficou no arrebatamento, você que foi direcionado ao canal, é porque você tem alguma coisa aí que o Eterno está vendo que é bom. Você tem uma vontade de obedecer a palavra do Eterno. E essa vontade te ajudou a ser conduzido até esse canal. Basicamente isso. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor do Eterno, que está em Yahushua Hamashiach, nosso Senhor. Então ele está falando que através da palavra do Eterno nada pode separar o homem do Eterno. A única coisa que separa o homem do Eterno é ele próprio não querer a salvação. E como que a pessoa não quer a salvação? Quando ela sabe que alguma coisa é errado e ela não concorda com a palavra do Eterno. Então, ela que está se separando do Eterno. Basicamente isso. Então, aqui você entendeu, através de Romanos, de que aquilo que você aprende com o Eterno é o que você precisa praticar. E se você não pratica aquilo que ele te está dando para você fazer, você não está concordando com a salvação. E nem tampouco dentro de você tem o querer ser salvo. Você pode até falar aí para você mesmo, mas eu quero. E por que não está obedecendo? Aí você pode falar, ah, mas é muito difícil. E por que você não vai orar aí para deixar mais fácil? Ah, mas aí você vê que você está dando um monte de desculpas. Você tá vendo? Isso é porque você não concorda. Se você concordasse, você falaria, é verdade, você tem razão. E disso você pediria perdão ao Eterno. E com o entendimento você pediria para ele colocar em você a vontade de querer ser salvo. Então você vê a diferença do que quer e o que não quer. O que quer, aceita e se arrepende. O que não quer, fica se levantando com desculpas. Então é só você analisar o que você está fazendo. E assim você vai chegar à salvação. Antes do arrebatamento para quem está ouvindo e pós-arrebatamento para quem também ficou. Antes do arrebatamento, realmente obedecer tudo aquilo que sabe. Pós-arrebatamento é começar a obedecer tudo o que foi aprendido nesse canal e renovar o entendimento para passar pela tortura. E simples, né?